precisamos direcionar o caminho para as pessoas, ou seja, mostrar para elas qual é o caminho, que é Jesus. E precisamos também trazê-las para um lugar seguro, que é na presença do Senhor. Amém, irmãos? Tudo que Jesus é, tudo que Deus é, nós também somos. O que a Bíblia fala de Deus, nós estamos tendo agora a matéria Caráter de Deus com o professor Marco Júnior, e ele está explicando exatamente isso, né? Quem é Deus, o que Deus é. E eu só vou citar aqui esses dois para a gente ganhar tempo, mas você precisa entender isso. Quanto mais você conhece a Bíblia, quanto mais você entende de Deus, mais você vai conhecendo quem você é nele. Então, voltando no versículo, façamos o homem a nossa imagem, reflexo, conforme a nossa semelhança. Quando fala aqui de semelhança, ele está falando sobre a natureza do homem, ou seja, ser da mesma espécie. Por que Deus criou o homem na sua mesma espécie? Porque os filhos são a cara do pai. E Deus criou o homem para se relacionar com ele. E para se relacionar, tinha que ser da mesma espécie. Se Deus é um espírito, nós também somos um espírito. Por isso nós conseguimos nos relacionar com Deus. Amém? Então Deus criou o homem para ter uma comunhão plena com ele, para que pudéssemos ser uma família. Você lembra, há pouco tempo atrás nós tivemos aí a pandemia. E na pandemia você não podia cumprimentar, você não podia abraçar, você não podia ficar perto de pessoas. E foi tirada a comunhão, esse relacionamento entre os seres da mesma espécie, o ser humano. E como isso foi ruim, como isso foi doloso, quantas pessoas ficaram doentes, quantas pessoas até perderam a vida por conta disso. E nós só conseguimos suprir toda essa nossa necessidade de comunhão na mesma espécie. Hoje está muito incomum ter pets, e não tem problema nenhum quanto os pets. Mas eles não são da nossa mesma espécie. Não tem como eu pegar um cachorro e colocar ele na mesa para almoçar comigo. Não tem como eu pegar o meu gato, por exemplo, eu não tenho, estou supondo, pegar um gato e começar a desabafar para ele. Considerar ele como meu melhor amigo. Não existe esse relacionamento quando não é da mesma espécie. Então nós entendemos isso, que Deus nos criou da mesma espécie para que nós pudéssemos ter uma relação plena com ele. Então o primeiro ponto então é entender qual é a essência do homem ser criado, para ser reflexo de Deus e ser da mesma espécie dele, para se relacionar com ele. Continua o versículo. O versículo vai dizer, lá em 1:26 ainda, parte B. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aqui agora nós estamos vendo o propósito da criação. Lá atrás, na parte A, a gente viu a essência. Agora a gente está vendo o propósito. Qual foi o propósito do homem ser criado? Dominar, liderar, reinar, governar. Foi para isso que o homem foi criado. Está falando aqui na Bíblia. É como se ele pegasse Adão, depois que criou, e falasse assim, vem cá, filho, agora você vai, domine, governe, exerça a liderança. Tudo que você herdou do pai. Porque eu não falei que se somos filhos, nós herdamos toda a herança dele? Se ele governa, se ele criou o universo para governar, nós também fomos criados para governar. Então, se nós aprendemos com ele, vemos o exemplo de liderança dele, nós também vamos reinar. Foi para isso que nós fomos chamados. Amém? Todo pai, quando tem um filho, geralmente, né, o seu primeiro filho, ele tem o desejo que o filho se torne igual a ele. E aí ele começa a passar os seus ensinamentos, a influência daquilo que ele faz para o seu filho. Para quê? Para que ele veja o filho crescendo e se tornar como ele é. Por exemplo, se o pai é um músico, ele quer que seu filho seja um músico. A gente vê muito isso em negócios também, né? Às vezes o pai é um padeiro e ele quer passar a padaria para o filho. E quando ele não passa as instruções corretas, muitas das vezes a gente, né, pega aí negócios que é passado de geração em geração e o filho acaba com o negócio. Mas existem negócios que vêm do avô, do pai, para o filho e continuam firmes. Por quê? Porque foi passada essa essência. Foi passado como essa herança do como fazer. Foi transferida de pai para filho. E esse era o desejo de Deus quando ele criou o homem. Deus criou o universo. Ele dominava tudo. Beleza? Aí ele pega uma pequena porção, ou seja, a terra, e fala, toma, filho, domine a terra. Ele estava querendo fazer com que o homem crescesse. Ele estava querendo desenvolver o homem.
E aí ele entrega essa pequena porção. E ele fala assim: domine essa terra, tome ela como herança, faça igual o papai faz. E aí, eu entendo que o desejo de Deus era pegar esse homem e falar: olha, já que você fez corretamente aqui o seu propósito, agora vem cá, senta do meu lado e vamos dominar o universo junto comigo. Como todo pai faz com seu filho, sabe? Salmo 115:16 fala assim, não precisa abrir: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Sabe, a Bíblia vai dizer isso. Tudo pertence a Deus, mas uma parte ele confiou ao homem. Ou seja, nesse momento o homem recebe autoridade. Essa autoridade é um poder confiado. É como uma chave. Por exemplo, eu tenho carro, tenho um filho de 12 anos, às vezes ele pega a chave do carro e fala: não, pode me devolver. Eu não vou confiar essa autoridade para ele, porque ele ainda não tem carteira, ele não sabe dirigir. É a mesma coisa quando os pais saem de casa e falam que o irmão mais velho que vai agora ficar responsável pela casa. É ele quem dá banho no irmão mais novo. É ele quem, se tocar a campainha, é ele quem vai atender, ele que vai responder pela casa. Então o homem recebe de Deus essa autoridade, esse poder confiado. Para quê? Para poder governar sobre a terra. Mas o que acontece? Adão perde esse domínio. Adão perde esse governo, essa autoridade. Quando? Quando ele desobedece a Deus e cede à tentação. Então ele entrega para Satanás, que hoje é considerado Deus deste mundo, toda a autoridade, todo o poder, todo o governo que ele tinha, quando ele cede aos desejos da carne. Olha como é perigoso quando nós não alimentamos nosso espírito e damos vazão para a carne falar mais alto. Adão, quando deixou a carne falar mais alto, quando ele deu atenção aos desejos da carne, ele perdeu toda a autoridade, todo o domínio, todo o governo que ele tinha. Deus tem confiado grandes coisas para você. Sabe, queridos, Deus já criou toda uma vida para você. Tem um propósito para ele ter te criado. E Deus vai te entregando em porções pequenas, igual ele fez com Adão. Toma a terra aqui. E aí, o que você tem feito com isso que ele está te dando? Com essa autoridade que ele está entregando às suas mãos? Se você não estiver dominando a sua carne, os seus desejos, os seus impulsos, você pode estar perdendo parte da autoridade que Deus te deu, como Adão perdeu. Mas Deus, com sua infinita bondade, a Bíblia vai dizer que ele faz um outro filho. Ou seja, ele pega a palavra, que é o verbo, e o verbo se torna carne, Jesus. E aí ele coloca aqui na terra. E ele nasce como um neném, ele cresce como uma criança, ele se desenvolve. E o principal de tudo, ele cumpre o propósito. Sabe, queridos, a Bíblia vai chamar ele do segundo Adão. Ou seja, ele veio para pagar o preço do erro do seu irmão. E quando ele faz isso, quando ele paga esse preço, ele também resgata toda a humanidade. Porque por conta do erro de Adão, todos nós estávamos condenados ao inferno. Porque o salário do pecado é a morte. E aí, quando Jesus vem, vai lá no inferno, pega as chaves da mão do diabo, fala: me dá essa autoridade de volta. Ele restaura essa autoridade, mas ao mesmo tempo também, ele coloca todos nós numa nova posição. Mas, como eu li lá no início, quando nós estamos nele, precisamos estar na presença dele para podermos desfrutar disso que já foi restaurado por nós. E a Bíblia diz assim: e Deus o exaltou Jesus. Jesus foi assentado ao lado do Pai. Sabe, imagina Deus falando para ele: parabéns, meu filho, você cresceu, aprendeu tudo pela obediência, agora você é digno de sentar aqui do meu lado e governar junto comigo. Sabe, o desejo de Deus lá no início da criação, ele agora consegue ver o seu filho Jesus cumprindo ele. Abre comigo lá em Efésios 1:20, por favor. Vai explicar melhor isso que eu estou falando. Efésios, capítulo 1, verso 20. Vai dizer: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés,
e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, nós, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Sabe, irmãos, aqui está falando que nós somos o corpo de Cristo, que ele já foi colocado acima de todas as coisas. Então quer dizer que através de nós, todas as coisas são estabelecidas aqui na terra. Vem do cabeça Jesus, passa pelo corpo que somos nós. Ou seja, Deus deseja governar a terra através de mim e de você. Você pode repetir isso comigo? Deus deseja governar a terra através de mim. Aleluia. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Deus é bom e que nele não há trevas. Mas mesmo assim a gente vê guerras. Mesmo assim a gente vê doença. Mesmo assim a gente vê fome. Mas se Deus é bom e nele não há trevas. Mas eu não falei que a autoridade, o governo que estava para o homem foi entregue para Satanás e hoje ele é o Deus desse século. Jesus restaurou ela, sim, mas Jesus está assentado nas regiões celestiais. E agora vai depender de mim e de você entendermos isso e sermos a solução para as pessoas. Sabe, queridos, a solução não está na política, a solução não está na economia, mas está em cada um de nós. Deus está contando comigo e com você, para que Ele possa trazer o céu para a terra. Sabe, quando a Bíblia diz que o céu, o reino de Deus, o céu, ele é justiça, paz e alegria. Quer dizer que você precisa ter essa essência, precisa exalar de você justiça, paz e alegria. Sabe, por onde você chegar, você tem que levar alegria. Onde você chegar, você tem que levar paz. Onde você chegar, você tem que trazer a justiça de Deus para aquele lugar. Deus está contando comigo, com você para isso. Aleluia. Só que Deus só exerce o governo sobre a terra através daqueles que dão a Ele o direito de governar as suas vidas. Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu creio que aqui todos são salvos, amém? Você precisa entender isso. Eu tenho que entregar tudo que eu tenho para o Senhor. Nós cantamos isso, né? Tudo que eu tenho é seu, te dou toda a minha vida, todo o meu ser. Mas você precisa confiar plenamente no Senhor, querido. Confiar plenamente na palavra dEle, na vontade dEle para a sua vida. Sabe, não é na força do nosso entendimento, não é no nosso intelecto. Entender as verdades da Bíblia, tudo que a Bíblia está falando a nosso respeito é real, queridos. Creia nisso. Sabe, assuma seu papel de filho e haja como um rei sobre essa terra. Porque foi para isso que a gente nasceu. Nós nascemos para reinar aqui nessa terra. Através daquilo que Jesus já fez, através da posição que Ele já conquistou. Agora nós estamos aqui com um propósito. Sabe, Jesus conversando com os discípulos, Ele vai subir para os céus, Ele fala: Pai, eu não oro para que tire eles daqui, mas para que os livre do mal. Então nós já estamos livres de todo o mal, mas nós precisamos cumprir aquilo que nós ficamos aqui para fazer. Sabe, a Bíblia diz que pode vir aflições, que pode ter aflições nesse mundo. Mas fique tranquilo, tenha bom ânimo, porque Jesus já venceu. Sabe, queridos, a Bíblia fala que 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. É isso que nós precisamos crer, é nisso que nós precisamos estar firmados, no que a palavra diz a nosso respeito. Aleluia. Entenda o plano e o amor de Deus para a sua vida. Sabe, irmãos, entenda que Deus nos deu autoridade através do nome de Jesus. E que com essa autoridade eu vou trazer o céu para a terra. É com essa autoridade. Sabe, é essa autoridade eu vou destruir as obras do diabo. É com essa autoridade que eu vou tirar as pessoas que estão indo para o inferno. É com essa autoridade que eu vou tirar toda mentira, todo engano do diabo que ele tenta colocar na mente das pessoas. Mas eu preciso entender a minha posição e preciso me posicionar. Entender quem eu sou em Cristo, filho dele. Tenho essa autoridade, nasci para isso e começar a agir dessa forma. Abre comigo lá em Marcos 16:15. Marcos, capítulo 16, verso 15. Então eu disse que nós ficamos aqui com um propósito, né? Aí, qual é? Marcos 16:15. Vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Sabe, queridos, eu comecei falando sobre isso. Que o evangelho são boas novas, é anunciar boas notícias. Então, se você entendeu que em Jesus você está salvo,
Em Jesus você já é abençoado. Em Jesus você é santo e irrepreensível. Leva essa notícia para as pessoas também. Quantas pessoas aí desesperadas, não sabendo o que fazer, como fazer, para onde ir, você tem a solução. Você carrega a solução. Leva essa notícia para ela. Aí vão lá no 17. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Sabe, irmão, você não precisa ter medo de demônio. No nome de Jesus, a autoridade está em você. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Sabe, queridos, mais uma vez está mostrando aqui que é através de nós. Através da sua boca, através das suas mãos, através de você entendendo que você é filho e se posicionando como um rei nessa terra. Mas está falando aqui, ó, aqueles que creem. São os que creem que vão usar essa autoridade de Deus. Sabe, queridos, não deixe o diabo tirar essa certeza de você. Sabe, a nossa condição em Cristo é de alguém que já venceu o diabo. Sabe, eu quero te falar que você não precisa gritar, você não precisa chorar, você não precisa nem orar para vencer ele. É, pastor? É. Você não precisa. Por quê? Porque ele já é um derrotado. Jesus já derrotou ele. Você só precisa entender isso e se posicionar dessa forma. Quem aqui já jogou o jogo da velha? Aquele que tem uma bolinha, tem um xizinho, beleza? 2 tracinhos na vertical, 2 tracinhos na horizontal, forma 9 posições. Quem sabe que lá na terceira, quarta jogada o jogo já está decidido? O jogo ele é decidido antes dele acabar. Por quê? Porque o adversário já não tem mais chance, ele já não tem mais o que fazer. E foi exatamente isso, queridos, que Jesus fez com o diabo ao morrer na cruz. Ele já deixou o jogo ganho, sem nenhuma possibilidade para o adversário. Só que agora nós precisamos tomar essa consciência, tomar essa posição. Sabe? Essa é a nossa realidade, que nós nascemos para reinar. E além dele nos criar para reinar, ele nos capacita para isso. Olha só, ele vai nos equipar para esse chamado. Abre lá em Efésios 6:11. Então você está falando que eu já sou abençoado, que eu sou santo e irrepreensível na presença dele, que eu nasci para reinar. Tá, mas no meu dia a dia é complicado, vem informações, vem situações, vem setas do diabo, vem circunstâncias. Então vamos lá, Efésios 6:11 vai te falar como que você lida com isso. Efésios, capítulo 6, verso 11. Vai dizer assim, ó, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então existem ciladas dele. Ele vai tentar te parar. Mas como que eu fico firme? Vestindo a armadura de Deus. Continua. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso também é muito importante você entender. Quando alguém se levanta contra você, não adianta você brigar com essa pessoa, não adianta você discutir com ela. A sua briga não é com ela. Muitas das vezes ela foi influenciada. Muitas das vezes ela sofreu uma influência maligna do diabo para poder tentar te paralisar. Mas isso acontece até na minha família, sim. Isso pode acontecer com cônjuges, isso pode acontecer com pais e filhos, isso pode acontecer no seu trabalho. Por quê? Porque a ideia do diabo é te parar. A ideia dele é tirar essa consciência de que você já nasceu para reinar. A ideia dele é tirar a consciência de você que ele já foi dominado, que ele já perdeu. Então ele vai tentar colocar mentira, engano. Mas, quando você entende que sua luta não é contra pessoas, você vai colocar ele no lugar dele. Cala a boca, diabo. Fica no seu lugar, debaixo dos meus pés. Dá a ordem, dá autoridade para ele. Usa a sua autoridade nele. Mas vamos continuar aqui. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. 14. Assim, mantenham-se firmes. Então, como que a gente se mantém firme? Ele vai explicar aqui. Primeiro, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Couraça é a roupa. O cinto é o que segura a roupa. Então, aqui está falando do que você vai vestir. O que você precisa se vestir? Da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar envolvendo sua vida. É a palavra de Deus que vai te manter seguro. É a palavra de Deus que não vai deixar você desistir, nem desanimar. É a palavra de Deus que quando vier uma mentira, vai te trazer a verdade à tona.
Sabe, irmãos, ela é a verdade que nos sustenta. É ela que nos livra e que nos protege de todo engano. Por isso você precisa estar vestido e amarrado da palavra. 2. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Pés tem a ver com o caminho, andar. Como você vai andar? Como eu disse lá, se você nasceu a imagem, ou seja, o reflexo de Cristo, você precisa representar Ele. Você precisa o quê? Ser reflexo de Deus. Anunciar boas notícias. Ou seja, você vai calçar o evangelho da paz. Você vai levar esse evangelho da paz para as pessoas. Você vai levar resposta para os problemas. Você vai ser solucionador de problemas. Aleluia. Continua lá. 3. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Sabe, queridos, escudo fala de proteção. Como você vai se proteger das setas malignas do inimigo? Tendo certeza, tendo convicção de tudo aquilo que a palavra está falando a seu respeito. Não duvidando, não deixando a dúvida entrar no seu coração. Sabe, irmãos, não sendo abalado pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você escuta, mas crendo sempre na palavra, tendo fé na palavra, confiando na palavra. Sabe, não dando ouvidos às vozes deste mundo. A Bíblia diz que o mundo tem várias vozes, e elas vão tentar te parar. As vozes tentam falar, você não pode, você não consegue, você não é capaz. Mas eu já sou abençoado em Cristo, então eu posso todas as coisas nele. Então é a palavra, é esse escudo. Quando vier essas informações, é a fé. Você precisa ter fé no que a palavra está falando a seu respeito. Depois, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o capacete aqui está falando sobre proteção da sua mente. Como você protege sua mente? Como você protege os seus sentimentos? Renovando com a palavra de Deus. Você precisa então sempre estar transformando a sua mente, não deixando a sua alma te dominar. Ah, pastor, você está falando que eu não posso sentir? Pode. Você vai sentir as coisas porque você tem uma alma. O que você não pode deixar é ela te dominar. O medo te dominar, a tristeza te dominar, a raiva te dominar. São sentimentos que acontecem na vida do ser humano. O que não pode é a alma te dominar. O que tem que governar a sua vida é o seu espírito. Foi assim que você nasceu. Capacete da salvação e a espada do Espírito. Ou seja, a espada é o que você combate, é o que você ataca. Então, como que você vai combater? Como que você vai atacar? Com a palavra. E como que eu ataco a palavra? Falando, declarando, crendo com o coração, declarando com a boca, trazendo à existência aquilo que não existe. Então, eu me defendo com a fé, crendo no que a palavra fala a meu respeito, e eu ataco, agora declarando a palavra também. Aleluia, usando a sua autoridade, querido. Você tem autoridade em Cristo Jesus, você recebeu essa autoridade, você precisa colocar ela em ação. E aí continua, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, confie sempre em Deus, creia que Ele é o seu ajudador, creia que Ele não vai te abandonar, creia que Ele não vai te deixar sozinho. Creia que na hora que você precisar, Ele está aí contigo, para poder te dar a direção. Sabe, irmãos, o maior habita dentro de você, o Espírito Santo habita de você, para que você possa ser excelente em tudo aquilo que você fizer, para que você possa ter ações assertivas. Sabe, irmãos, Ele quer te guiar em todas as suas decisões, nas mínimas decisões, Ele quer te guiar. Sabe, queridos, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos espirituais, se relacione plenamente com Ele. Vem do céu, irmãos, vem sabedoria, vem discernimento, vem direções, mas você precisa estar atento, precisa estar sensível para discernir a voz dele. Sabe, a Bíblia vai dizer que na sua mente tem que ocupar, você tem que pensar os pensamentos de Deus. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é agradável, que isso ocupe a sua mente. Então, irmão, quando vier um pensamento diferente, usa o escudo da fé e usa a espada para poder atacar. Sabe, queridos, renove a sua mente. Coloque os pensamentos de Deus sobre a sua vida. Você pode, você é vencedor, você é vitorioso. Sabe, irmãos, você é capaz. É tudo que a Bíblia diz a seu respeito. Você precisa declarar essas coisas, para que as informações do mundo não te parem. Aleluia, não desanime. Aqui está falando para ser perseverante, persevere na oração por todos os santos. Não desanime, ou seja, haja como um rei. Como um rei age? Um rei, ele é ousado. Um rei, ele é forte. Um rei, ele é corajoso. Um rei, ele é o exemplo. Um rei, as pessoas olham para ele e querem ser como ele. Então, quando você andar refletindo Jesus,
Sabe, irmãos, mostrando que você é filho de Deus, reinando aqui em vida, as pessoas vão falar, eu também quero isso aí que você tem. Como que diante das circunstâncias, como que diante dessa economia, você continua sorrindo? Porque a gente não sorri pelo que está na nossa volta. A gente sorri pelo que Jesus já fez por nós, pelo que nós somos nele. Sabe, queridos, isso faz toda a diferença. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo e começamos a usar essa autoridade. Para a gente finalizar, Romanos 5,17, abre lá. Romanos, capítulo 5, verso 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, ou seja, se pelo pecado de Adão o pecado entrou no mundo, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ou seja, quando você entende o sacrifício de Jesus, recebe essa graça e a justiça dele, você vai agora passa a reinar em vida. Então, o nosso estilo de vida, a vida que nós temos que ter, é de quem reina em vida. Ah, mas a gente não vai reinar quando a gente voltar com Jesus aqui para a terra? Também. Mas nós estamos falando do nosso propósito de agora, aqui na terra. Nosso propósito de agora é reinar em vida. Nós recebemos essa autoridade. Nós somos filhos de Deus e nós podemos fazer isso. E reinar em vida não quer dizer ausência de problemas, mas quer dizer que diante de qualquer circunstância e adversidade, você tem um Deus todo-poderoso que cumpre tudo aquilo que Ele fala. Sabe, querido, quando você tem a certeza disso, nada vai te parar. Nós cantamos aqui, nada vai nos parar. Sabe, queridos, de fé em fé nós vamos avançar. Existe provisão de Deus para a sua vida. Existe recurso de Deus para a sua vida. Aleluia. Deus quer que sejamos praticantes da sua palavra. Sabe, não adianta você sair daqui, entender isso. É verdade. Eu preciso reinar em vida e não colocar isso em prática. Precisamos ser praticantes de tudo aquilo que nós ouvimos. Essa palavra ela é poderosa para mudar a sua vida e também de todos aqueles que estão à sua volta. Quando você começar a colocar ela em prática. E quando você pratica, quanto mais você pratica, mais você cresce e mais você avança em Cristo Jesus. O louvor pode subir? Sabe, queridos, precisamos alinhar o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa vida com tudo aquilo que a palavra diz. Se a palavra está dizendo que nós nascemos para reinar, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso crer nessas verdades. Eu preciso alinhar meu pensamento, meu coração e as minhas atitudes com o que a palavra está falando da minha vida. Aleluia. E isso não é fazer uma vez só. Ah, eu fiz hoje e pronto, acabou. Ah, aconteceu uma situação comigo e eu coloquei essa autoridade. Não, é o tempo todo. O tempo todo você vai trabalhando nisso, você vai investir tempo nisso, todos os dias, em conhecer, prosseguir em conhecer mais de Deus, prosseguir em conhecer mais da palavra. Quanto mais você conhece essa palavra, quanto mais revelação chega no seu coração, mais você agora não vai ser enganado. Sabe, quando vier uma mentira no seu coração, na sua mente, né, que é onde o diabo tenta colocar a mentira, são os nossos sentimentos. Você vai falar, não, eu já sei a verdade a meu respeito. Pode parar, diabo, você não vai me enganar, não. Eu sei o que Jesus fez por mim, e eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu posso fazer. E você não vai me parar. Amém, irmãos? Fica de pé, vamos orar. Oh, Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Oh, Pai, obrigado, Pai, porque nós entendemos, Senhor, Pai, a essência da nossa criação, Pai. Pai, nós nascemos para refletir o Senhor. Pai, entendemos o propósito da nossa criação, Pai. Nós nascemos para reinar em vida, Senhor. Oh, obrigado, Pai, por isso que o Senhor confiou em nós. Pai, nós nos entregamos a Ti, declaramos, confiamos plenamente no Senhor, Pai. E que nós não seremos abalados, Pai. Pai, nós vamos nos relacionar de forma plena com o Senhor. Pai, ter comunhão íntima com o Senhor. Pai, ouvir as Suas instruções, Pai. Pai, alinhar o nosso coração com as Suas vontades. Pai, renovar a nossa mente. Pai, colocando a palavra, as verdades da palavra. Tudo aquilo que ela diz que nós somos, nós somos. Tudo aquilo que ela diz que nós podemos, nós podemos. Pai, em nome de Jesus.
Pai, eu declaro todo engano, toda mentira do diabo caindo por terra em nome de Jesus. Pai, declaro meus irmãos sendo abençoados. Pai, transformados, restaurados pelo poder da Tua palavra. Pai, exercendo a autoridade que foi confiada em cada um de nós. Pai, em Teu nome expulsarão demônios. Em Teu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pai, em nome de Jesus, colocando o diabo no lugar dele. Pai, em nome de Jesus, usando sua autoridade para trazer o céu aqui para a terra. Pai, em nome de Jesus, eu declaro cada um dos meus irmãos andando em paz, justiça e alegria. Pai, uma paz que excede todo entendimento, uma alegria que não depende das circunstâncias. Pai, sendo fortalecidos pelo Senhor. Pai, tendo o coração e a mente guardadas, alinhados com a Sua palavra, tendo pensamentos de paz. Pai, pensando tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é agradável. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos praticando essa palavra. Senhor, mudando a sua realidade, mudando a realidade das pessoas que estão à sua volta, sendo solucionadores de problemas, levando resposta, anunciando o Teu Evangelho, Pai. Senhor, levando as boas novas, tirando as pessoas do inferno, desfazendo as obras do diabo, Pai. Pode tocar, pode cantar. Abençoados. Vou dar só alguns avisos aqui, podem se sentar, bem rápido. Neste domingo, às 10 e às 18 horas, nós teremos nosso culto de celebração. Então é um culto para você trazer a sua família, né, estar aqui junto com a gente, cultuando. Amém? No dia 30 de junho,
a gente vai ter um culto de missões aqui na igreja. Esse domingo às 18 horas. Então não é culto de celebração, culto de missões. Né? Domingo agora às 18 horas vai ser com o tema República Dominicana. Né? Amém? Para quem não sabe, a gente, né, apoia um casal missionário que está fazendo lá, está ganhando, né, aquele país para Jesus. Então nós apoiamos eles, né? E nesse culto a gente vai estar, né, tendo esse tema aí de República Dominicana. E vai estar vendendo um doce, né, típico de lá. Vou falar o nome não, porque, né, é difícil, né? No dia 15, 17 e 19 de julho, a gente vai ter o seminário de inverno do Rema. Né? Então, para quem não conhece o Rema ainda, né, é uma